Olá! O Documento Verdade de hoje vai em direção à nossa estrela, a mais próxima que podemos observar, o Sol. Uma sonda da NASA está neste momento indo para lá para entender melhor o funcionamento da nossa estrela. O avanço da astronomia, com a ajuda de equipamentos cada vez mais sofisticados, já nos permite saber muito sobre nosso lugar no universo. E nós vamos juntos nessa viagem espacial. 30. Status check. Go Delta. Go PSP. 3, 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV Heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe. A daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. A emoção do renomado físico Eugene Parker assistindo o lançamento da nave em direção ao Sol já diz muito sobre a missão que leva o nome dele. Parker foi o primeiro cientista a teorizar sobre os ventos solares. O foguete Delta IV partiu do Cabo Canaveral, na Flórida, às 3h31 da madrugada do dia 12 de agosto de 2018, com a sonda do tamanho de um carro pequeno para uma missão histórica. Praticamente tocar a nossa estrela mais próxima, o Sol. Olhando para ele através de telescópios devidamente filtrados, você acompanha as reações nucleares de uma estrela. É um caldeirão atômico, uma estrela amarela de meia-idade que se formou há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E vai viver ainda o dobro disso, segundo estimativas científicas e por observação de outras estrelas. A sonda Parker vai atrás de um mistério que envolve o Sol. Embora já se saiba muito sobre ele, um fenômeno intriga os cientistas. Qual o segredo da escaldante corona solar, a parte mais externa do Sol, como a atmosfera da Terra, que é 300 vezes mais quente do que a sua própria superfície, milhares de quilômetros abaixo? O que gera os supersônicos ventos solares, que constantemente são soprados por todo o sistema solar? E ainda, o que acelera as partículas energéticas solares que alcançam metade da velocidade da luz ao serem lançadas ao espaço? Cientistas fazem essas perguntas há 60 anos, e a investigação só poderia ser feita enviando para lá uma sonda. Segundo a cientista do projeto, Nicola Fox, perguntas como essa: por que a região mais externa do Sol, a corona, é 300 vezes mais quente do que a superfície e por que aceleram, já haviam sido feitas em 1958 pelo físico Eugene Parker da Universidade de Chicago. Em suas publicações, ele previa essas questões. Exatamente por isso a missão se chama Sonda Solar Parker. A primeira vez que a NASA faz homenagem a uma personalidade em vida numa missão espacial. A sonda precisou ser lançada por um super foguete Delta e ainda foi impulsionada por um terceiro estágio para ganhar velocidade para escapar da Terra e desviar em direção ao Sol. Depois de 6 semanas do lançamento, a sonda vai contar com a primeira assistência gravitacional do planeta Vênus. As 6 últimas órbitas nessa missão de 7 anos no Sol vão permitir que a nave chegue cada vez mais perto da nossa estrela. As medições serão feitas a 6 milhões e 100 mil quilômetros do Sol, uma distância que parece muito grande, mas se compararmos a distância da Terra ao Sol a um campo de futebol, a sonda Parker vai estar 3 vezes mais perto do que a marca do pênalti para fazer o gol. A espaçonave será o mais rápido objeto humano da história, com uma velocidade de quase 700 mil quilômetros por hora. O equivalente a viajar de São Paulo a Nova York em 40 segundos. Para chegar lá, a sonda Parker vai percorrer uma distância
de quase 150 milhões de quilômetros e enfrentar temperaturas de até 1.370 graus. O Sol tem uma força de empuxo enorme. Segura todos os planetas, cometas e asteroides em sua órbita. Mas, surpreendentemente, é mais difícil ir em direção a ele do que para outros planetas. É preciso 55 vezes mais energia para chegar lá do que ir para Marte, por exemplo. Isso porque a Terra não vai em direção ao Sol, apesar da atração gravitacional. Acompanhe neste gráfico. Nosso planeta e tudo que está nele viaja em volta da estrela muito rápido, numa velocidade de mais de 107 mil quilômetros por hora. Isso em direção lateral relativa ao Sol. Se o foguete fosse disparado direto para o Sol, ele não perderia a velocidade lateral e erraria o alvo. O único jeito é cancelar a velocidade lateral. Para isso, poderíamos lançar o foguete para trás na velocidade da Terra. Mas 107 mil quilômetros por hora é muito rápido. Um foguete, para escapar da gravidade da Terra, viaja a 40.233 quilômetros por hora. Para chegar a Marte, é preciso um pouco mais, 46.670 quilômetros por hora. A nave que foi enviada a Plutão viajou a 58 mil quilômetros por hora, pouco mais da metade que o necessário para ir ao Sol. A sonda Parker não precisa cancelar toda a velocidade lateral, mas reduzir cerca de 85 mil quilômetros por hora. Por isso, a NASA usou o mais poderoso foguete disponível e vai precisar da assistência gravitacional do planeta Vênus por alguns anos. Essa atração vai desacelerar o movimento lateral da espaçonave e permitir que se aproxime cada vez mais do Sol. À medida que desacelera lateralmente, a nave ganha mais velocidade com a gravidade do Sol e chega a 692 mil quilômetros por hora. E se torna o primeiro objeto humano a chegar tão perto de uma estrela. Diz a lenda que Ícaro queimou as asas tentando se aproximar do Sol. Não é para menos. Com certeza ele não tinha ideia do poder da nossa estrela e nem sabia dos segredos que ela ainda esconde. Eis o mistério. Traduzindo para nossa temperatura, o interior do Sol tem 15 milhões de graus Celsius. A superfície esfria para a menos 5 mil graus. E então, na corona, sobe novamente para mais de 1.600.000 graus. Mas com temperaturas assim tão elevadas, por que essa nave não derrete? É o que você vai ver logo depois do intervalo. E ainda, todos os elementos químicos que estão nos nossos corpos, que integram o cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue, o carbono, o nitrogênio, cada um desses átomos foi fabricado no núcleo de uma estrela. As estrelas são as únicas fábricas de átomos que existem. Como a espaçonave Parker vai resistir às enormes temperaturas no Sol? A cientista da NASA explica. Na coletiva para a imprensa, a engenheira responsável pelo escudo de proteção de calor faz uma demonstração das placas que irão proteger a sonda de um superaquecimento. Elas são brancas porque a cor reflete melhor o calor, explica, mais do que o preto. A sensação térmica é semelhante a estar dentro de um carro branco num dia muito quente. Um carro preto retém mais calor. As placas são feitas de fibra de carbono e grafite, mesmo material encontrado em clubes de golfe e raquetes de tênis. Internamente, o escudo é revestido por uma espuma de carbono, 97% ar. A espuma é para conter o calor. É um sanduíche de carbono. A estrutura é termicamente muito eficiente. A frente vai aquecer a 2.500 graus Fahrenheit. Na parte de trás, a temperatura fica em 600 graus. E internamente é mantida ao equivalente a 27 graus centígrados.
Já está ficando vermelho aqui na frente. Você quer tocar na estrutura da parte de trás? Como está? Na temperatura do ambiente. Aqui na frente já avermelhou. Vocês com certeza não vão querer tocar na estrutura frontal. Maravilha! Mas por que estudar o Sol? Alex Young é astrofísico da NASA. Estudamos a atividade solar porque queremos entender como ela funciona. O Sol é uma estrela, a única que podemos estudar de perto. E também porque toda essa atividade tem impacto direto sobre a nossa tecnologia. Uma das coisas que preocupam a NASA é o entendimento sobre esse meio ambiente. Porque é onde nós vivemos, onde desenvolvemos tecnologia, temos pessoas no espaço. E por isso precisamos saber tudo sobre o lugar para onde estamos viajando. Nós estamos chegando aqui no Departamento de Astronomia da USP, a Universidade de São Paulo, para conversar com o professor Roberto Dias da Costa, que é um especialista em estrelas. A gente teve a sorte, num lindo dia como o de hoje, de encontrar com o professor aqui na USP para falar sobre o Sol. Professor, qual a importância dessa missão da NASA para chegar tão perto assim da nossa estrela? O que eles buscam entender ainda do Sol? O Sol e a Terra têm uma relação, obviamente, muito íntima, né? Todo o calor, toda a luz que a gente recebe na Terra vem do Sol. Mas mais do que isso, o Sol interfere, a atividade do Sol interfere na Terra. As explosões solares jogam sobre a Terra partículas, prótons, nêutrons, elétrons. Esse material interage com a alta atmosfera da Terra, perturba comunicações por satélite, transmissões via satélite. Então, a ideia dessa missão é exatamente tocar entre aspas o Sol, chegar muito próximo dele e tentar entender essas relações de maneira mais clara, ou seja, como funciona a parte externa do Sol. Como é que a gente aqui na Terra pode se organizar, não tem como evitar isso de maneira nenhuma. Se defender dessas Mas como, exatamente, ou como projetar melhor equipamentos que vão ficar em órbita para se ficarem blindados desse tipo de atividade. Então, essa missão é extremamente importante por causa de tudo isso. E para a gente aqui na Terra, tem algum perigo, professor? Não, as explosões solares não causam nenhum perigo para nós. Elas causam as auroras solar, boreal, são espetáculos, mas enfim, não são perigosas para a gente. O Sol joga partículas carregadas na Terra, essas partículas elas são desviadas pelo campo magnético da Terra e vão cair nos polos. Em vez de se jogar contra todo o planeta, elas vão cair principalmente nos polos. E nos polos, então, a gente vai ter aquele efeito da aurora. A visualização desse efeito. Exatamente. Toda a informação que se tem do Sol foi obtida daqui da Terra. Agora, então, vai ser possível uma sonda que vai estar lá bem próxima do Sol, submetida a um calor terrível, ela foi projetada para isso, para funcionar nesse tipo de ambiente, e vai conseguir um tipo de informação que até agora a gente não teve, ou seja, conseguir informação lá, estando encostada no Sol. Observando o que deu errado no planeta Vênus, com as tempestades solares, os cientistas entraram em alerta para proteger a Terra. A irmã mais próxima do nosso planeta teve os elementos mais leves varridos da atmosfera. Oxigênio, hidrogênio e as moléculas que eles formam, a água, foram levados. Sobraram apenas químicos tóxicos, que formam grossas nuvens de gás sulfúrico. E como a Terra evita o destino de Vênus, que sofre com o efeito estufa de temperaturas extremamente altas? A gente vê a resposta ao observar a tempestade solar se aproximando da Terra. Nosso planeta também tem seu escudo protetor. Um poderoso campo magnético gerado nas profundezas de seu núcleo.
O campo magnético tem despertado a curiosidade por milhares de anos. Este cientista da NASA, responsável por uma missão espacial que levou a sonda Juno até o gigante planeta Júpiter, é especialista em campos magnéticos. Ele diz que, embora tenhamos mapeado com precisão o campo magnético da Terra com satélites, ainda não é possível ver claramente a crosta magnetizante localizada bem embaixo dos nossos pés. A empolgação sobre a missão em Júpiter é que vamos ter a oportunidade de visualizar pela primeira vez na história o campo magnético da superfície, o que não seria possível na Terra. De fato, nós aprendemos com as naves Voyager que a cauda magnética, que faz parte da magnetosfera e se afasta da direção do Sol, se estende até a órbita de Saturno e até mais. É uma característica muito grande no sistema solar. Uma pena que não possamos ver. A sonda Juno vai usar um moderno magnetrônomo para fazer as medições em todo o planeta. O instrumento foi especificamente fabricado para atender à necessidade dos cientistas. As câmeras e os instrumentos são sincronizados para medições precisas no espaço. Esperamos aprender mais sobre como o campo magnético é gerado pelo dínamo localizado no interior do planeta. Para mim, diz o cientista, a grande empolgação está na oportunidade de obter a primeira imagem clara e sem obstrução do campo magnético em ação. É sempre muito incrível ser a primeira pessoa no mundo a ver algo. E estamos ansiosos para apontar os instrumentos para o dínamo e vê-lo claramente pela primeira vez. Como não podemos observar o Sol diretamente, com risco de danificar irreversivelmente os olhos, precisamos de filtros de luz para admirar nossa estrela. O Observatório Solar Dinâmico SDO da NASA revela nestas imagens, em variados tipos de filtros, o Sol como uma caixa de joias. Cada fatia dele aparece diferente, conforme a frequência de luz filtrada. E essas frequências carregam informações sobre os componentes do Sol na superfície e na atmosfera. Assim, os cientistas, com as cores, conseguem pintar um quadro sobre as constantes mudanças e variações da nossa estrela mais próxima. O amarelo, por exemplo, a 5.700 graus, representa a superfície. O ultravioleta, a 6.300.000 graus Celsius, aqui na cor verde, revela as chamas solares. E é assim, nesse espetáculo de cores, que os cientistas conseguem acompanhar como o calor e as partículas se movem na atmosfera do nosso Sol. Essa visualização viaja pela famosa região de formação de estrelas da nebulosa de Órion, bem embaixo das Três Marias, baseada numa imagem feita pelo telescópio espacial Hubble. A jornada começa sobrevoando a camada de gás da nebulosa, apelidada de véu. A descida passa por um vale escavado pelos ventos e radiação vindos da parte central da estrutura.
As estrelas mais brilhantes, já formadas na nuvem, aquecem o gás a temperaturas que o faz se iluminar. Novos sistemas planetários podem estar se formando em volta de cada estrela que aqui nasce. Restos de poeira e gás interestelar da grande nebulosa de Órion. A região da nossa galáxia onde está localizada a nebulosa de Carina também é um ótimo exemplo de como surgem as estrelas. Os chamados pilares da criação, enormes nuvens de gás e poeira das estrelas, vão lentamente se juntando até que o material acumulado provoque a fusão nuclear que vai se tornar uma nova estrela como o Sol. Em infravermelho, dá para ver por trás das nuvens de gás. Observando o universo com equipamentos cada vez mais sofisticados, os astrônomos conseguem acompanhar todas as fases das estrelas, do surgimento aos estágios finais. Aqui vamos pegar carona até uma nebulosa planetária, os restos de uma estrela de tamanho médio que um dia existiu. Ela se localiza perto do Cruzeiro do Sul. Depois de consumir em seu núcleo todo o combustível atômico, a estrela, morrendo, expele suas camadas mais externas de volta para o espaço. Aqui, o telescópio Hubble captou em ultravioleta a morte de uma estrela na nebulosa da Borboleta. Essas nuvens de gás podem um dia enriquecer novas nebulosas para formar outras estrelas e planetas. Às vezes, as estrelas podem nascer em cachos, como no aglomerado de Ômega Centauro, uma coleção de 10 milhões de estrelas. Na maior parte, as estrelas do universo são pequenas e insignificantes, e eventualmente irão desaparecer sem muito drama. Mas algumas são enormes e, quando morrem, explodem violentamente e podem brilhar mais que toda a galáxia onde se localizam. São as supernovas. Elas constroem, naquele momento, todos os elementos mais pesados que encontramos na natureza, como o ferro que está nos alimentos e corre em nossas veias. Os tijolos que constroem a vida na Terra são formados nas explosões das estrelas gigantes. Elas nos ajudam a entender de onde viemos. Dos restos da formação das estrelas. Tudo registrado por essa máquina incrível no espaço. O telescópio Hubble, operado pela NASA e pela Agência Espacial Europeia. E o conhecimento dos astrônomos vai aumentar ainda mais com a chegada do seu substituto, o telescópio espacial James Webb. Mais moderno e poderoso, tem previsão de lançamento para 2021. Sua missão é estudar todas as fases da história do universo, desde o primeiro sinal luminoso depois do Big Bang, a grande explosão, até a formação de sistemas solares capazes de dar origem à vida em planetas como a Terra. Agora, professor, as estrelas têm um tempo de vida, né? O nosso Sol também um dia vai desaparecer. Quer dizer que a gente tem sorte de estar aqui nesse momento com a estrela pra gente? Sem dúvida. O Sol é uma estrela que está mais ou menos na metade do seu ciclo evolutivo. O Sol tem mais ou menos 4,5, 4,6 bilhões de anos. Deve durar outros 4 ou 5 bilhões de anos ainda. Ou seja, a gente está no meio do ciclo evolutivo. Isso quer dizer que o Sol está numa fase muito, muito estável. O Sol não é uma estrela variável.
Não seria muito difícil a gente imaginar a evolução da vida, ainda mais da vida complexa, como é a vida na Terra, num ambiente em que a estrela fornecedora de luz e calor variasse, às vezes fornecesse mais, às vezes fornecesse menos energia. O Sol não é uma estrela variável, o Sol é uma estrela bem constante. E isso, é claro, favoreceu a evolução da vida, sem a menor dúvida. Professor, o Sol é uma reação atômica, é isso? A fonte de energia do Sol é fusão nuclear. Não é o Sol como um todo, mas lá no núcleo do Sol, no miolinho do Sol, um volume que tem mais ou menos o tamanho da Terra, muito pequeno em relação à massa total do Sol, mais ou menos 1/100º do diâmetro. Lá no miolinho, lá estão acontecendo reações de fusão nuclear. Átomos de hidrogênio esmagados por uma pressão imensa e submetidos a uma temperatura muito alta, em torno de 15 milhões de graus, eles se fundem e se transformam em átomos de hélio. Essa reação de fusão nuclear produz uma quantidade imensa de energia, essa energia que a gente recebe do Sol. Professor, sobre vida em outras estrelas, será que um dia o homem vai ser capaz de transpor essas distâncias, chegar em outra estrela? E é possível que haja vida em planetas distantes? Pois é, essa é uma das grandes questões atuais em astronomia, né? Isso tem a ver com a existência ou não de planetas em torno de outras estrelas. Como eu sempre falo, brinco com os meus alunos, há 20 anos atrás, não é tanto tempo assim, há 20 anos atrás, eu só conhecia 2 planetas em torno de outras estrelas. Vulcano, da Jornada nas Estrelas, e Tatooine, da Guerra nas Estrelas. Só os da ficção. Agora não, agora já tem catalogados em torno de 4.000 planetas em torno de cerca de 3.000 estrelas. 2.500, 3.000 estrelas. Ou seja, e os dados do satélite Kepler, que é um satélite americano que operou no início dessa década, demonstram que provavelmente todas as estrelas têm planetas. Ter planetas não é uma exceção, é a regra. Então, a quantidade de planetas em torno de outras estrelas na nossa galáxia deve ser imensa, deve ser muito grande. Quantas estrelas a nossa galáxia tem? Esse número não é bem sabido, o argumento estatístico diz que deve ter entre 200 e 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Supondo que cada uma tenha 5 a 10 planetas, você pode fazer a conta do número de planetas que só na nossa galáxia deve existir. Deve passar longe do trilhão. Alguns desses planetas em torno de outras estrelas são rochosos. E mais ainda, alguns deles estão na chamada zona habitável das suas estrelas. O que é a zona habitável? É uma faixa de distância em torno da estrela, onde a temperatura da estrela permite que exista água na fase líquida na superfície, como é o caso aqui da Terra. A Terra, obviamente, está na zona habitável do sistema solar. Muito perto evapora do Sol e muito longe congela. Muito longe. Qual é o que está atrás desse argumento? É o fato de que aqui na Terra, a vida, o surgimento e a evolução da vida requer água líquida, não vapor nem gelo, água líquida. A quantidade de planetas como a Terra na zona habitável, de novo, é um argumento estatístico que pode ter uma incerteza bem grande, mas é da ordem dos bilhões, deve ter bilhões de terras apenas na nossa galáxia. Então, a probabilidade que os processos químicos que levaram à vida só ocorreram aqui da Terra, do ponto de vista estatístico, não faz sentido. Deve ter ocorrido outros ciclos biológicos em outros planetas. Isso não está descartado sequer no sistema solar. Marte. Tem um interesse muito grande em saber se Marte teve atividade biológica e não tem mais, ou jamais teve, ou ainda tem escondido em algum lugar. Isso é uma questão que está aberta. Ou seja, as probabilidades de existência de vida são enormes e aqui mesmo no sistema solar ela não é descartada, de vida fora da Terra. Mas essa cultura de que uma vida inteligente possa aparecer por aí, isso não, né, professor? Pois é que tá. Quando se fala em vida fora da Terra, a gente automaticamente pensa no quê? Naquela nave espacial. Mas veja que isso aí já é um salto de conceitual enorme. Vida é uma coisa, vida complexa é outra coisa, bem diferente. Vida são as algas que surgiram na Terra há 3 bilhões de anos, tinha alga. Vida complexa só no último bilhão de anos, ou seja, durante 2 bilhões de anos, a Terra só teve vida muito rudimentar, algas. Então temos vida complexa, vida inteligente, na Terra só nos últimos, sei lá, poucos milhões de anos que surgiram os primeiros hominídeos, civilização. Associar vida com vida inteligente é um salto conceitual enorme. Muito provavelmente os primeiros ETs a ser descobertos vão ser bactérias.
Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até mais.